encontramos mais uma vez para conversar sobre este tema, viver o batismo. Estamos falando sobre viver o batismo como um modo de ouvir. Muitas são as vozes que se dirigem até nós, apresentando uma proposta que dizem ser verdadeira, que dizem ser palavra de Deus. Vivemos num mundo marcado por muitos conflitos, por propostas e compreensões diferentes da realidade e da própria palavra de Deus. É importante nos darmos conta destas diferenças, não para julgarmos quem está certo ou quem está errado, mas para ouvirmos a palavra de Deus como uma palavra viva que nos faz viver. A palavra de Deus está presente na Bíblia. Muitos cristãos dizem que a Bíblia foi de algum modo ditada por Deus. Deus ditou a seus escritores e por isso ela é infalível. Usando a razão humana, seria possível deduzir propostas fundamentais que deveriam ser aceitas, doutrinas que deveríamos crer, leis morais que deveríamos obedecer. Outros cristãos dizem que a Bíblia é um livro humano falível, mas que se usarmos da nossa razão, conseguiremos encontrar nela verdades eternas. Como, por exemplo, Deus é Pai de toda a humanidade. Todos os seres humanos são irmãos e irmãs. Nestes dois modos, entendemos a Bíblia como se por meio da nossa razão fosse possível encontrar nela uma verdade, na qual estariam contidas propostas lógicas que deveríamos obedecer. Aqui a razão humana se coloca como o caminho para alcançarmos a verdade. Mas será que nós podemos deduzir o que é a verdade? Ou será que a Bíblia nos apresenta uma palavra viva que nos confronta com a verdade? Não ouvimos a Bíblia como se por meio da nossa razão fosse possível definir uma proposta do que é a verdade e de como devemos nos comportar. Viver o batismo é ouvir a palavra viva de Deus, uma palavra que vem a nós em acontecimentos. Ouvimos a Bíblia como uma palavra viva que nos confronta com o amor de Deus. Um Deus que vem ao nosso encontro na cruz. A palavra viva confronta o nosso jeito de viver, de agir, de pensar, fazendo a gente mudar, ter uma nova postura de vida, um novo jeito de viver. Lutero ensinou que a Bíblia é como uma manjedoura, como aquela manjedoura que acolheu o menino Jesus. A manjedoura era humana, mas abrigou o Cristo vivo. Na Bíblia, o humano e o divino se encontram. Viver o batismo é confessar que o Espírito Santo abre os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, uma palavra que nos confronta com uma verdade viva, a poderosa mensagem de um Deus amoroso. Cremos na palavra viva e as falsas ilusões, elas se rompem. Cremos na palavra viva e os antigos modos são deixados de lado. Os inimigos se reconciliam. Uma família é criada e os discípulos, as discípulas, atendem ao chamado que diz: sigam-me. Viver o batismo é um modo de ensinar. Este será o assunto do nosso próximo encontro. Acompanhe
estes encontros sobre o tema Viver o Batismo. No próximo encontro, Batismo, um modo de ensinar. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, deixe um comentário, entre em contato com a gente para que possamos incluir a tua dúvida, a tua pergunta nestes encontros sobre o tema Viver o Batismo. Um forte abraço, até breve. Que a paz de Deus esteja contigo.